Irmãs, bom dia, paz do Senhor. Estamos aqui, mais um domingo com a nossa escola dominical, hoje, dia 17 de maio de 2020, e vamos começar tendo mais um estudo. Esse já é o quinto estudo que nós temos nesse sistema online. Graças a Deus, que a gente pode usar desses recursos que Deus nos concede para estarmos ainda que separados, mas juntos no sentido de podermos estar ouvindo, as mensagens, as pregações, os cultos, participando em casa. E hoje é a escola dominical. A partir de hoje, nós vamos ter uma escola mesmo praticamente completa, eu vou estar aqui ministrando para os adultos e para os jovens. Depois, as nossas professoras do maternal vão estar ministrando, então eu quero que os pais chamem seus filhos, são as crianças de 1 a 3 anos, coloquem aí, porque as tias vão ter uma palavra para dar para elas, a tia Hélida, a tia Carla, estão aí apostos para trazer uma palavra. Depois nós vamos ter as tias do primário A, que é de 4 a 6 anos, a tia Paola, a tia Angélica, a tia Bill, vão estar também ministrando para os nossos alunos de 4 a 6 anos. Depois, primário B, 7 e 8 anos, que são as nossas irmãs Érica, nossa irmã Idenir, a nossa irmã Elaine, então elas também estarão trazendo uma palavra para os alunos delas. E depois os pré-adolescentes e adolescentes, na palavra da nossa irmã Maria Tereza, ela vai estar ministrando, são os que têm de 9 até 14 anos. Então, pai e mãe, prepare aí seus filhos, coloca suas crianças aí, de frente da televisão, do notebook, do tablet, do que tiver do celular, para que eles estejam também recebendo uma palavra de Deus nesta manhã vinda das professoras. Vamos orar? A gente sempre começa orando. Eu sempre falo para os meus alunos que a palavra de Deus ela é altamente espiritual, isso é ensinamento do apóstolo Paulo, então ela não pode ser discernida se não for espiritualmente. Então, para isso, nós oramos e pedimos a direção de Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos por esse privilégio, por esta bênção de podermos estar aqui ministrando, Senhor, a Tua palavra. Nós reconhecemos, Senhor, que não há em nós nenhum poder e nenhum conhecimento, porque tudo vem de Ti. E esta palavra que é espiritual, Senhor, nós necessitamos que o Teu Espírito esteja nos conduzindo, nos dando, Senhor, capacidade de entendê-la espiritualmente, Pai. Por isso nós invocamos a Tua presença nesta manhã. Senhor, nos ajude, Senhor, ajude a nossa igreja neste momento difícil para todos nós, para todos os brasileiros, para todos os cristãos, porque estamos impedidos de poder nos reunir, Senhor, e em respeito às nossas autoridades, nós estamos cumprindo isto, mas nós queremos te pedir, Senhor, que cesse essa praga, que cesse, Senhor, essa pandemia, não só sobre nós, mas sobre toda a humanidade, para que nós possamos voltar às nossas atividades normais. Esteja abençoando, Senhor, esteja consolando o coração daqueles, meu Pai, que perderam entes queridos, amigos, Senhor, filhos, pais. Pai, em nome de Jesus, consola os corações. Pai, em nome de Jesus, esteja agora, Senhor, nos centros de tratamento intensivo, com aqueles que estão lá nos respiradouros. Senhor, em nome de Jesus, entra ali, Senhor, com uma unção de cura, meu Pai, nesses locais, nesses hospitais, abençoando os médicos, abençoando os enfermeiros, todos os profissionais de saúde, todos os que estão ligados, meu Senhor, para que vidas não se percam. Senhor, esteja orientando os nossos governantes, meu Pai, desde o presidente da República até o prefeito da nossa cidade, dando a eles sabedoria, Senhor, e acima de tudo, dando a eles temor e tremor, colocando no coração e na mente deles que eles
tem que zelar por vidas, meu Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos, esteja abençoando o nosso povo, o povo que clama pelo teu nome, Senhor. Esteja abençoando os nossos pastores, dando a eles também, Senhor, estratégias para cuidar do teu povo neste momento em que não podem chegar perto, neste momento que não podem cumprimentar, neste momento que não podem abraçar, que eles recebam de ti, Senhor, uma estratégia que venha dos céus, meu Pai, para estar perto do povo, mesmo estando longe. É assim, Senhor, que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, depois no nosso estudo aqui, maternal de 1 a 3 anos, põe a sua criança aí na frente da TV, primário A de 4 a 6 anos, depois primário B de 7 e 8 anos e os pré-adolescentes e adolescentes de 9 a 14 anos, ok? Então vamos lá, vamos para o nosso estudo desta manhã. Nós vamos estar estudando sobre tribulação e eu coloquei assim, na minha apostila aqui que eu preparei, eu botei tribulação é bênção. Aí vocês vão falar, você é louca, maluca. Não sou eu não, é o apóstolo Paulo e Tiago também, tá? Porque o Tiago também diz que nós temos que ter motivo de grande alegria passarmos por tribulação. Então vamos entender isso, por que tribulação é bênção, por que tribulação é boa na nossa vida, por que a tribulação pode ser um elemento purificador para nós. O texto está em Romanos, capítulo 5, nós vamos estar lendo apenas os versículos de 1 a 5, que é o que nós vamos estar trabalhando nesta manhã. Estão com a Bíblia aí, né, gente? Que não dá para estudar na escola dominical sem Bíblia, né? Então, abra sua Bíblia aí, Romanos, capítulo 5, versículos de 1 a 5, que diz assim: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então essa é a porção da palavra de Deus que nós vamos estar estudando hoje. Primeira coisa que eu quero falar para vocês. O apóstolo Paulo, ele vem discorrendo aqui nessa carta que ele escreve aos Romanos, sobre diversos assuntos. Ele começa no capítulo 1, ele vai falar sobre a perdição da raça humana, começando pelos gentios. Por que a raça humana, por que os gentios estavam perdidos? Depois, no capítulo 2, ele vem e se volta para os judeus e diz que também os judeus estavam perdidos. E ele trabalha isso sob uma perspectiva de que não há justo, não há ninguém justo, não há nem sequer um justo. Então, esse seria o resumo dos ensinamentos de Paulo até a metade do capítulo 3. A segunda metade do capítulo 3, ele já vai falar sobre justificação. A partir dessa metade aí, ele vai falar sobre justificação e eu quero que a gente entenda o que é a justificação. Mas o que é a justificação? A justificação é um ato de Deus pelo qual, através da fé em Jesus Cristo, Deus nos declara justos. Olha só, preste atenção, não é que nós sejamos justos, não é que nós sejamos inocentes, mas nós somos declarados justos
Porque Deus coloca em nós, sobre nós, a justiça de Cristo no lugar da nossa pecaminosidade e ele faz o registro disso. Esse aqui, a justiça de Cristo está sobre ele. Então, como é que se dá isso? Como é que nós poderíamos explicar que se dá isso? A justificação, ela se dá quando Deus coloca na conta de Cristo os nossos pecados e pega a justiça de Cristo e coloca na nossa conta. É uma transferência que Deus faz das contas. Na nossa conta, nós estamos como pecadores. Mas na conta de Cristo, ele é justo. Ele foi sem pecado. Ele cumpriu a lei. Ele cumpriu os mandamentos. Ele obedeceu a Deus. Então ele é justo. O que é que Deus fez? Trocou. Pegou a justiça de Deus, jogou na nossa conta e pegou a nossa pecaminosidade, nosso pecado, o que nos separava de Deus, e jogou na conta de Jesus Cristo. Se eu fosse definir justificação sobre a ótica, usando o termo jurídico, eu diria que a justificação é uma sentença que Deus proferiu a nosso favor e que já transitou em julgado. Todo mundo agora no Brasil sabe o que é um trânsito em julgado, né? É quando uma sentença não cabe mais recurso, não tem mais para onde recorrer. E que essa sentença transitada em julgado, ela só pode ser desconsiderada pelo inimigo nosso, que é Satanás, se nós voltarmos a cometer o mesmo crime ou o mesmo pecado, que seria o quê? Negar a justiça de Deus que nos foi imputada através de Jesus Cristo. Só nesse caso é que essa justificação seria, essa declaração de justificação de que somos justos, ela perderia o seu efeito. Aí você pode me perguntar, que eu sei, meus alunos ficam me perguntando muito, me perguntam muita coisa, e eu falo que eles não podem perguntar para mim, que eles têm que perguntar para a classe, que afinal, né, tem que ter alguma vontade de ser professora, né? Mas eles me perguntam, eu sei que os meus alunos estão perguntando aí. Tá, então me diz aqui, quem foi justificado, ou quem foi declarado justo, ele perde essa condição? Ele pode perder essa condição? Eu respondo que sim. Eu respondo que essa pessoa que foi justificado, que foi declarado justo, ela pode perder essa condição sim. Mas só se essa pessoa desistir da fé, deixar de crer no sacrifício de Jesus, passar a negar essa morte de Jesus expiatória na cruz por ele e que lhe trouxe essa justificação. Esse é o único caso em que essa declaração de Deus de que nós somos justos, ela pode perder a sua eficácia, pode perder o seu efeito. O apóstolo Paulo, continuando então, no capítulo 4, ele quer mostrar que realmente a justificação ela acontece pela fé e não pelas obras, não porque nós possamos fazer alguma coisa para agradar a Deus. Aí ele chama duas testemunhas, que são Abraão e Davi. Ele chama Abraão, que a Bíblia diz lá em Hebreus, no capítulo 11, que ele foi justificado pela fé e não pelas obras. E quando isso aconteceu? Quando ele creu na promessa de Deus, de que ele teria um herdeiro, que seria nascido dele e de Sara, sua esposa, mesmo Sara já tendo passado da época de procriar, de conceber. Ele creu nisso, ele aceitou isto, ele esperou isto. Então, ele é considerado um homem justificado pela fé e não pelas obras. A outra testemunha que o apóstolo Paulo chama aqui no capítulo 4 de Romanos é Davi. E ele cita aqui, ele mesmo citando Davi, quando Davi, depois daquele episódio trágico, né, com Batseba, em Salmos 32, versículo 1 e 2, o próprio Davi, ele reconhece que Deus perdoa os pecados e atribui justiça em duas situações. Ele coloca aqui, no versículo 7 do capítulo 4 de Romanos:
Bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoados e cujos pecados são cobertos. Então, ele deixa claro que Deus é aquele que perdoa pecados e atribui justiça sem obras. Depois, o segundo ponto que Davi mostra aqui: bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Então, ele está dizendo que Deus não imputa nossos pecados, querendo dizer com isso que nós, uma vez justificados, no nosso registro celestial, consta lá apenas a justiça de Cristo e não nenhum pecado mais nosso. Agora, no capítulo 5, o apóstolo Paulo ele vem falando dos efeitos dessa justificação. Deixa eu tomar um pouquinho d'água aqui, que a aguela já secou. Então, vamos falar dos efeitos da justificação. E um dos efeitos que Paulo menciona aqui é a diferença que faz com que nós saibamos, que nós tenhamos certeza de que realmente nós fomos justificados. E ele diz que é quando passamos pela tribulação e quando passamos pelos sofrimentos deste mundo. E é aí que a gente fica assim, epa, puxa vida, eu pensei que tribulação fosse uma coisa ruim, e o apóstolo Paulo vem querendo dizer que tribulação é uma coisa boa. Como é que é isto? Tá, nós já sabemos que a justificação ela é pela fé, muito bem. Vamos ver então os principais efeitos produzidos no cristão pela justificação pela fé. Paulo é que diz aqui. Romanos 5, capítulo 1, ele diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Ele diz que paz com Deus é um efeito da nossa justificação. Depois nós vamos estar trabalhando melhor isso. Segundo efeito, o efeito da nossa justificação. Aí ele diz, temos paz com Deus por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso. Então ele diz que o segundo efeito da justificação, primeiro é paz, segundo é acesso a Deus. É a justificação que permite que nós tenhamos acesso a Deus. E ele continua. Acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Terceiro efeito que ele aponta. Primeiro efeito, paz com Deus. Segundo efeito, acesso a Deus. Terceiro efeito, uma autoglorificação ou alegria, algumas traduções falam em alegria, na esperança da glória de Deus. Vamos analisar agora, um por um, esses efeitos que o apóstolo Paulo diz aí. Primeiro, ele fala que nós temos paz com Deus. Paz com Deus. Por que o apóstolo Paulo fala aqui que nós agora, porque somos justificados, temos paz com Deus? Porque a palavra de Deus diz que antes de conhecermos a Jesus e antes de crermos nele, nós éramos inimigos de Deus. Por quê? Porque nós não éramos capazes de cumprir a lei de Deus, de realizar a vontade de Deus. Então existia um abismo de inimizade, nós éramos inimigos de Deus. Eu lembro do meu tempo de ministério de louvor, e vai tempo aí, né, gente? Quando nós cantávamos um cântico de Daniel de Souza, que tem uma parte que ele diz assim, sendo teu inimigo, me amaste. Como prova, Jesus enviaste. Cântico muito bom, muito bonito, que fala sobre isso, do nosso estado antes de crermos em Deus, de aceitarmos Jesus e sermos justificados. Lá em Isaías 48, 22 diz, para os perversos, todavia, não há paz, diz o Senhor. E o próprio Isaías também, no capítulo 32, versículo 17, ele diz, o efeito da justiça será paz. Então, temos que a paz, ela só se dá num ambiente de justiça da parte de Deus. De justiça da parte de Deus. E Paulo, continuando, aí o segundo efeito, ele fala de acesso a Deus. Vamos entender isso também. Quem se lembra de como era a formatação do tabernáculo ou do templo, né, nessa época aqui,
vai lembrar que tinha o Santo dos Santos, onde só o sumo sacerdote podia entrar, tinha um lugar santo, onde o sacerdote oferecia ali, né, alguns dotes ali, e à frente o átrio, onde os judeus podiam chegar para trazer ali o cordeiro que ia ser imolado e onde tinha o altar do sacrifício. Fora desse ambiente, o tabernáculo era cercado por tenda, como o templo era cercado por muro. Fora dali, quer dizer, fora daquela cortina, né, daquela tenda ali, os gentios podiam ficar. Como no templo, quando foi construído o templo de alvenaria, os gentios podiam ficar fora do muro. E tinha inclusive uma advertência no muro dizendo que o gentio que ultrapassasse aquele muro seria morto. Ele não podia entrar ali onde estavam os judeus, e muito menos no lugar santo, e nem pensar no Santo dos Santos. Mas o que a morte de Jesus fez? Quando Jesus veio e morreu, a Bíblia diz que o véu do santuário se rasgou, de alto a baixo. Isso significa o quê? Que os judeus puderam ter acesso. Vamos imaginar, eu estava hoje pensando nisso, que Jesus, com a sua morte, rasgou o véu do santuário e ele ficou ali. Quem ficou ali foi ele. Agora, para chegar a Jesus, passa por ele. Para chegar a Deus, passa por ele, Jesus. Então, quando o véu do templo se rasgou, os judeus passaram a ter acesso a Deus através de Jesus. E os gentios? O apóstolo Paulo diz lá em Efésios 2,14, que também foi destruído o muro de separação. Então, agora, judeu pode passar por cima desse muro destruído, chegar aonde estavam os judeus, os gentios podem fazer isso, chegar onde estavam os judeus e junto com os judeus, através de Jesus, ter acesso a Deus. É esse acesso aqui que o apóstolo Paulo está dizendo que justificados nós agora temos esse acesso, nós podemos chegar diante de Deus, nós podemos estar levando para Ele as nossas dificuldades, as nossas questões, né? os nossos pedidos, e podemos lançar mão também das riquezas inesgotáveis da graça de Deus, que a Bíblia diz e nos garante que nós temos direito por causa dessa justificação. Qualquer que seja a aparência desse Filho de Deus, ele tem acesso ao Pai. O termo acesso, nesse caso aqui, significa o seguinte: quando o apóstolo Paulo escreveu isso aqui, o regime de governo era a monarquia. Então ele pensou no monarca, no rei, sentado lá, né, na cadeira, lá no trono, e o súdito querendo ir conversar e levar uma questão para ser decidida pelo rei. Ele não podia chegar e entrar na sala do trono, de jeito nenhum. Tinha uma pessoa, um secretário, um emissário, sei lá quem, que ele chegava e falava: eu preciso falar com o rei. E aí esse emissário ia lá, falava com o rei: tem um súdito aí querendo conversar com Vossa Majestade. E o rei fala: pode deixá-lo entrar. Esse acesso é que o apóstolo Paulo está dizendo que nós temos aqui. Podemos chegar até Deus através desse emissário, desse secretário, desse intermediador que é Jesus Cristo, que nos leva e nos dá acesso até o Pai. Muito bem. Qual é o terceiro efeito que a gente já falou aqui dessa justificação? O apóstolo Paulo diz que essa justificação produz em nós uma alegria. Muito interessante isso, que ele fala que produz em nós ele usa o termo de glorificação, ele fala: gloriamo-nos, uma alegria na esperança da glória de Deus. Vamos lá. A justificação nos dá paz com Deus, que isso fala do passado. Deus não nos condenará mais por nossos pecados. Fala do acesso a Deus, que trata do presente. Hoje, qualquer lugar, onde você estiver, através de Jesus você tem acesso a Deus. E agora vai falar da alegria ou glorificação na esperança da glória de Deus. Isso está falando do futuro. Um dia nós vamos participar da glória de Deus. É isso que o apóstolo Paulo está nos dizendo aqui. Tá? No futuro
nós vamos participar desta glória de Deus. Esse termo gloriar-nos aqui, vamos entender melhor, porque não é nos gabarmos, não, como se fosse mérito nosso, como se nós pudéssemos fazer alguma coisa para estarmos um dia na glória de Deus. Não, não é nesse sentido. O termo aqui, ele significa ficarmos orgulhosos com a glória de Deus. Paulo diz em Romanos 3:27, que quando éramos pecadores, nós não tínhamos do que nos orgulhar. Mas agora, em Cristo, nós nos orgulhamos na sua justiça, na sua glória. Ele está se referindo ao dia em que Deus vai manifestar a sua glória e vai estabelecer mesmo o seu reino, e aí não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá mais sofrimento. Essa alegria, esse orgulho aí, Paulo, ele subdivide. Diz o apóstolo que nós temos, é o que ele está dizendo aí no versículo 3, né? Ele diz que nós temos essa alegria aí, não somente em Deus, não somente na esperança das coisas de Deus, mas ele diz que nós temos alegria também nas próprias tribulações. Aí que a gente fala, epa, né? Epa, alegria também na própria tribulação. É aqui que nós vamos manter o nosso estudo de hoje. Agora que nós chegamos na hora do estudo, tá, gente? Agora que é a hora da lição. Paulo diz que também nos gloriamos nas tribulações. Olha o plural aí. Não é uma, não é duas. São tribulações, são muitas. A palavra tribulação, ela tem um significado muito amplo. Ah, mas o que é tribulação? Então tá. Tribulação é tudo aquilo que traz para a gente dor, é tudo aquilo que nos traz sofrimento, contratempo, contrariedade, ansiedade, aflição, medo, pânico. Isso tudo nós podemos chamar de tribulação. E essa tribulação ela vem de todos os lados. Ela vem por todos os lados. Ela vem através de pessoas. Às vezes são pessoas que trazem tribulação para a gente. Às vezes a tribulação ela vem de dentro de nós, da nossa ansiedade, do nosso medo, do nosso pavor. Ela pode vir de fora também de nós, que está bem ao nosso redor. Ela vem pelo mundo, ela vem de cima, ela vem de baixo. Enfim, nós estamos cercados de tribulação por todos os lados. Por todos os lados, nós estamos cercados de tribulação. O que Paulo está querendo dizer aqui é que o crente não está livre disso tudo que se chama tribulação. O fato de nós termos aceitado Jesus, de fazermos parte de uma igreja evangélica, de orarmos, de jejuarmos, de darmos dízimo, dízimo, né? De tomarmos a ceia do Senhor. Gente, nada disto vai nos isentar da tribulação. Nós vamos passar, sim, por tribulação. E eu já falei isso, mas mais para frente, vou deixar para repisar isso mais para frente. Porque nós precisamos entender que nós não estamos livres dos sofrimentos dos quais o resto da humanidade também participa. E uma prova disso é essa pandemia que nós estamos vivendo aí, não é? Nós estamos passando por uma pandemia que está atingindo a humanidade toda. É japonês, é americano, é português, é espanhol, brasileiro. Todos nós estamos passando por isso. E todos também, tanto crentes como descrentes, estão sendo contaminados. Tanto crentes como descrentes estão morrendo. Se você não tiver aí uma poupança, se você não tiver um suporte financeiro firme, a sua empresa vai quebrar também, como quebra a do ímpio. Todos nós vamos passar. E agora é que eu quero enfatizar isso, que eu já falei isso no domingo passado, quero enfatizar mais uma vez. Nós precisamos entender, meus irmãos, que quando a gente vê uma pessoa, ou da nossa igreja, ou fora da nossa igreja, passando por alguma coisa dessas que nós pontuamos e chamamos aqui de tribulação, nós precisamos entender que
Eles estão, como nós, participando dos sofrimentos comuns da humanidade. Por quê? Porque todos nós somos descendentes de Adão. E não será aqui ainda, neste mundo, que vai ser o mundo glorioso que Deus prometeu para nós. Nós estamos aqui, nós não estamos ainda lá. Quando nós chegarmos lá, não vai ter dor, não vai ter sofrimento. Mas aqui a palavra de Deus diz, no mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. Então, quando a gente vir um irmão da gente com problema de enfermidade, com perdas, né? Perdeu o emprego, roubaram o carro, assaltaram a sua casa, morreu alguém da sua família. Aquele irmão. Não tem nada disso não, meu irmão. É sofrimento normal que atinge todas as pessoas e todos da humanidade. Tribulação vem para todo mundo. Tribulação vem para todo mundo. Aí você vai me perguntar, então de que vale eu ser crente? Qual é a diferença do crente para o descrente? Eu vou falar para você qual é a diferença. A diferença é como enfrentamos essas tribulações. Aí é que está a diferença do crente para o não crente, para o descrente. Tribulação vem para todo mundo, mas o crente, ele sabe que ele está justificado diante de Deus, ele sabe que ele está em paz com Deus, ele sabe que ele tem livre acesso a Deus e ele sabe que ele está na esperança da glória futura de Deus e por isso ele pode olhar para essas tribulações da maneira certa, da maneira correta. Qual é a maneira correta de olharmos a tribulação? É ver que a tribulação que nos acontece, que acontece para todo mundo, elas não são Deus querendo nos castigar. Não é Deus querendo nos destruir pelos nossos erros, pelos nossos pecados. Então, o que são as tribulações? Por incrível que pareça, a tribulação é a mão bondosa de Deus nos instruindo e nos ensinando as virtudes cristãs, nos preparando para esse reinado com Ele, na glória que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, na esperança da glória de Deus. Então, vamos lá. No verso 3, então, Paulo diz aí, nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo, olha aí a instrução de Deus aí, tá vendo? Sabendo que a tribulação produz perseverança. Vamos lá, e agora, perseverança? Na visão bíblica, perseverança é a capacidade de suportar um fardo ou uma contrariedade sem perder a confiança em Deus, sem perder o controle, sem perder o rumo. Quem persevera é como alguém que está carregando um fardo pesado, mas o peso vai aumentando. À medida que ele vai andando, parece que o peso aumenta, mas ele não desiste, ele vai carregando esse fardo, ele continua carregando esse peso. Hoje até tem uma palavra muito bonita aí que o pessoal está usando, que é resiliência, para significar perseverança, né? É permanecer em condição de dificuldade, sem se desviar, sem desanimar, sem perder a fé. Então, perseverança é quando nós continuamos crentes, mesmo que tudo esteja dando errado. É continuar, é ficar firme ali, carregando aquele peso. Eu lembro de um pedreiro que trabalhou lá na casa da Odisa, numa reforma que ela fez lá, e precisava de comprar uma caixa d'água, e ele falou, não, eu vou lá comprar. Eu deu lá o dinheiro e tal. Ele foi lá comprar, uma distância da casa dela até a casa de materiais de construção, mais ou menos 1 quilômetro e meio, se tanto. E ele foi e a gente achou que ele ia comprar e pedir para levarem, né? Para fazer o carreto lá, levar em casa. Não, ele botou nas costas e trouxe a caixa. E quando ele chegou na casa dela, ele estava com meio palmo de língua para fora, né? Carregando aquela caixa d'água. Mas para que você fez isso? Por que não pediu um carreto? Ele falou, não, porque quando eu peguei a caixa, ela pesava assim, uns 5 quilos. Mas à medida que eu vim andando com ela, cheguei aqui, ela está 50 quilos aqui nas minhas costas. Isso é perseverar. É carregar. Você vai arrastando aquele peso, você vai levando, você não desiste, você não perde a fé, você não se desvia.
Você não blasfema contra Deus, você segura, você mantém. Agora, olha só, o apóstolo Paulo diz que só tem uma maneira da gente aprender a perseverança. Olha que coisa, é com tribulação. Não tem jeito, é na escola da vida. É apanhando, é sofrendo, é passando pelas coisas, pelos reveses. É aí que nós vamos aprender. Deus vai permitir que nos venham tribulações exatamente para nós aprendermos a perseverar. Aí Paulo continua, não para na perseverança. Ele diz assim, e a perseverança produz o quê? A experiência. O que é a experiência? Experiência, no original, ele significa caráter que foi aprovado. Olha, você viveu a tribulação, perseverou no momento de tribulação e venceu. E chegou e a tribulação passou. Agora você é experiente. Agora você tem condição de chegar para outros e falar assim, não, cara, não para, continua, isso vai passar, Deus está com você. Não, eu sei, eu passei por isso, eu sei o que você está sentindo, eu sei o que você está passando. Você agora é experiente. E o apóstolo Paulo diz que a perseverança produz, então, essa experiência. Mas para sermos experientes, tribulação, perseverança. Então, depois disso, chegamos na esperança. O apóstolo Paulo diz assim, a perseverança produz a experiência e a experiência produz a esperança. Tá, vamos lá. Vamos entender essa esperança aí pela razão seguinte, porque para nós, no nosso dia a dia, a esperança na realidade, ela é mais assim, um desejo que a gente tem de que uma coisa se realize do que qualquer outra coisa. Esperança se confunde muito com dúvida. Tipo assim, você chega para uma pessoa e fala assim, e aí, você vai conseguir aquela promoção que você está esperando? Aí ela fala assim, não, eu tenho esperança de conseguir. Tá vendo a dúvida aí? Quer dizer, eu não sei se eu vou conseguir. Mas aqui não, aqui é certeza. Aqui esperança é certeza, é algo que nós sabemos que vai acontecer e por isso nós esperamos. Eu sei que isso vai acontecer, estou certa que isso vai acontecer, eu só estou esperando. Mas eu só estou esperando porque eu sei que isso vai acontecer, porque é a palavra de Deus. Porque o apóstolo Paulo está dizendo aqui, ora, a esperança não confunde. Então, o que ele está querendo dizer é exatamente isso, tá? Que ele está dizendo, a esperança, ela é real, ela é concreta, ela é certa, ela não dá margem para nenhuma dúvida. E essa certeza, diz o apóstolo Paulo, que ela tem origem em uma coisa sobrenatural, porque vamos analisar aqui, meus irmãos, nós de nós mesmos, nós não aguentamos nada. Quando vem a tribulação, quando vem a angústia, quando vem alguma coisa contrária à nossa vontade, a gente desespera, a gente entra em pânico, né? A gente quer morrer, a gente, quer matar. É assim que nós somos. Mas, e esse sentimento é interessante que isso é normal do ser humano. Né? É normal nós nos desesperarmos, é normal ficarmos angustiados, perplexos, sem rumo. E até em algumas situações nós ficamos um tempo sem falar com Deus, porque eu não sei mais o que eu peço, esse negócio está demorando. Principalmente quando demora. Principalmente quando você está passando por uma tribulação e vai passando os dias e vai passando e nada acontece e você começa a ficar em crise. E você não sabe mais nem como orar, nem como pedir a Deus, porque você não sabe o que Deus está pretendendo com isso. Mas é aí que está a diferença do cristão para o não cristão. Porque tem um elemento aí que vem da parte de Deus que faz com que a gente persevere, que faz com que a gente fique firme. Porque é isso que Paulo está nos ensinando aqui. Ele diz, olha, a esperança não confunde. Por quê? Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. O que o Paulo está querendo falar aqui? Para os seus, para o seu povo,
amado, querido, escolhido, esse povo que ele justificou, com quem ele está em paz, a quem ele deu livre acesso, tá? E que agora ele está nessa alegria, nessa esperança. Para esses, Deus derrama, olha, vem um derramar de amor de Deus sobre nós, no nosso coração, para que nós possamos passar por este sofrimento, para que possamos suportar o sofrimento. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Essa interferência do Espírito Santo é que nos segura, é que nos mantém de pé, porque, sejamos honestos, se Deus não nos segurasse, não nos sustentasse, nós nos desviaríamos, nós abandonaríamos a fé. Mas Deus faz isso por nós, através do seu Espírito, Ele faz um derramar de amor. Lindo isso, tá? Porque o amor de Deus é derramado. Sabe o que seria mais ou menos isso na versão Auxileia? Seria assim, o Espírito Santo, você está ali carregando aquele peso, está naquela tribulação, está naquele desespero, o Espírito Santo chega no seu ouvido e fala assim, aguenta. Não, está chegando ao final, é só mais um pouquinho, olha a linha de chegada, é logo ali, você está vendo, fique firme, Deus está com você, o Senhor está do seu lado, Ele está te ajudando, olha, sinta, perceba Deus do seu lado. É isso aí que o apóstolo Paulo está nos ensinando nesses versículos. Se você ainda não entendeu essa questão da tribulação, eu encontrei nos livros que eu estava pesquisando, que esse termo tribulação, ele vem do latim tribulum. O que era o tribulum? Tribulum era assim uma tora de madeira pesada, grossa, grande. E nessa madeira eles incrustavam metal, um monte de metais assim naquela madeira. Qual era a finalidade do tribulum? Ele era usado no campo de cereal. Então, eles amarravam esse tribulum, essa peça de madeira grande, pesada, num animal e soltavam o animal no campo de cereal. Aí, esses cravos de metal que estavam ali naquela madeira, arrastando no meio dos cereais, separava o grão da palha. A função do tribulum era separar o grão da palha. Você está entendendo? De onde veio a palavra tribulação? É isso que Deus faz quando Ele permite que nós passemos por tribulação. Ele está fazendo este trabalho em nós. Ele está tirando de nós a palha, deixando só o grão, porque é o grão que vai reinar com Cristo em glória. Deus está tirando de nós a palha, está tirando a casca, está tirando tudo que é máscara. A gente está usando máscara agora, né? Eu tenho falado que isso é coisa do diabo, né? Que Deus deu o ar para a gente respirar, o diabo falou que a gente tem que botar máscara, né? É terrível isso, né? Mas Deus está tirando a máscara da hipocrisia, sabe? Essas coisas que nós temos. Então a tribulação, ela é como o tribulum. Ela passa no campo de cereal e separa o grão da palha. Nós estamos sendo assim preparados por Deus. Que Deus te abençoe, que você tenha entendido qual é a palavra de Deus para você nesse tempo de tribulação, porque eu sei que eu estou passando, eu sei que vocês também estão por causa dessa pandemia, pela nossa limitação, né, de atividades, nem na igreja a gente está podendo vir, né? Então isso é muito complicado para nós. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Não esqueça, pai e mãe, que agora vem as professoras aí, ó, maternal de 1 a 3 anos, primário A de 4 a 6, primário B de 7 a 8 anos e pré-adolescente e adolescente juvenil, né, da primeira fase. Então, de 9 a 14 anos, as professoras vão estar falando com vocês. Vamos orar para encerrar? Pai querido, nós te louvamos e te agradecemos pelo privilégio de estarmos debruçados na tua palavra. Eu sei, Senhor, que é o teu Espírito que nos traz entendimento, que nos dá esclarecimento. Ó Senhor, e eu te peço em nome de Jesus, que todos estejam recebendo agora, Senhor, a presença do teu Espírito para entender esta palavra, Senhor. Pai, eu creio que esta palavra não volta vazia, ela faz aquilo que lhe apraz. Então, Senhor, que esta palavra encontre guarida nos corações
que estão ouvindo agora esta mensagem, estão ouvindo agora este ensinamento. Pai, em nome de Jesus, nós nos declaramos totalmente dependentes de Ti e da Tua vontade, Senhor, e queremos sim passar pela tribulação com regozijo, com alegria, sabendo que o Senhor está separando o grão da palha. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém.